Nossa Senhora da Humildade. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia nos fala hoje sobre o pecado do orgulho, que gera uma soberba no coração humano, e ao mesmo tempo nos fala da virtude da humildade. E no Evangelho coloca o fariseu e esse pecador. E nós também possamos nos colocar também, quem estou sendo na minha vida? Será que eu estou caindo nesse pecado da soberba, do orgulho espiritual, em que eu me acho melhor que as pessoas, roubo a glória de Deus, desprezo os outros? Ou será que eu sou esse pecador que bate no peito e fala: Senhor, tente piedade de mim? Quem eu estou sendo, irmão e irmã? Nós sabemos que o pecado do orgulho, que é o pecado mãe de todos os outros pecados, nós temos os 7 pecados capitais. E o maior de todo, o pecado que gera os outros 6 pecados, se chama o pecado do orgulho. E o pecado do orgulho, caríssimos irmãos e irmãs, é o pior pecado de todos, como diz São Tomás de Aquino. Porque o pecado do orgulho é um pecado espiritual. O pecado do orgulho confere diretamente contra Deus, na qual eu não reconheço a primacia de Deus na minha vida e ao mesmo tempo eu desprezo Deus como princípio, enfim, de toda obra, toda graça. Então esse pecado, irmãos e irmãs, é muito grave na nossa vida. E nós podemos perceber que o pecado do orgulho, o pecado da soberba é o que traz a desgraça na nossa vida. Se nós olharmos para o primeiro anjo, Lúcifer perdeu o céu por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Então o que fez de Lúcifer, anjo de luz, a Satanás, ao demônio, é a soberba. Porque ele não quis reconhecer a primacia de Deus, ele não quis reconhecer os desígnios do Senhor. Ele diz: eu não servirei, eu não adorarei. A rebeldia do pecado do orgulho da soberba nesse anjo, que era o anjo mais próximo de Deus, fez com que ele se tornasse o quê? Satanás, e fosse lançado no inferno, irmão e irmã. Olha a gravidade desse pecado. E parece que a gente desconhece a realidade desse pecado, irmãos e irmãs. A gente percebe, às vezes, parece que o pecado grave só é o pecado da linha sexual. Mas o pecado da soberba, de certa forma, é muito mais grave que até o pecado na ordem sexual. Porque na ordem sexual, sim, eu peco contra Deus, mas se eu peco contra mim, contra o meu corpo, eu peco contra o irmão. Mas a soberba, eu estou ferindo diretamente a Deus, eu estou menosprezando. Então, se nós não estivermos atentos a esse pecado do orgulho, da soberba que está em nós, nós podemos perder o céu. Nós podemos, irmãos e irmãs, perder o paraíso. Não só isso, por causa desse maldito orgulho que está em nós, nós podemos fazer da nossa vida uma desgraça, porque nós podemos se rebelar contra Deus. Então esse pecado já estava no coração dos anjos rebeldes. Isso estava no coração dos anjos, que contemplava Deus face a face. Imagine em nós. O pecado do orgulho, o pecado da soberba também estava no coração, infelizmente, dos nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles pecaram por orgulho, eles pecaram por soberba. Eu quero ser Deus. Eu não preciso de uma lei, de um mandamento. Eu quero ser a minha própria lei. Adão e Eva, ele fez isso. Não quiseram obedecer a Deus, porque por trás do pecado da desobediência está sempre o pecado da soberba. Por isso que o coração, a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela não consegue obedecer. Porque obediência é o quê? É dobrar a minha vontade à vontade do outro, não é? A obediência é eu dobrar a minha vontade à vontade de Deus. A pessoa orgulhosa, ela não consegue fazer isso. E esse pecado gerou no coração de Adão e Eva
todos os outros pecados, as consequências do pecado, e por causa disso, não tinha mais lugar para eles no jardim do Éden. O pecado espiritual. E esse pecado também, caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no começo dessa homilia, é o nosso pecado. Se nós fazemos o profundo exame de consciência, nós iremos perceber que todos os nossos pecados, e aqui não importa a ordem do pecado, se é o pecado da gula, da avareza, da luxúria, da ira, seja o que for, na raiz de todo e qualquer pecado está lá a soberba. Porque esse pecado da soberba gera tantos outros pecados. Então, irmãos e irmãs, nós somos orgulhosos. Nós somos soberbos. É bonito porque diz os padres da igreja que o pecado do orgulho só vai sair dentro de nós depois de 2 horas que a gente morrer. Que até quando a gente morre estamos bonitinhos, não é? Com paletózinho, nariz empinado. Porque o orgulho é isso, gente. O orgulho é triste na nossa vida. E nós temos que temer essa realidade. Então, como nós conseguimos perceber a malícia do pecado? E o Evangelho traz de forma maestral aqui o próprio Jesus. Ele que se fez humilde, não é? Ele vai nos ensinar, nos explicar a malícia desse pecado do orgulho. Porque esse pecado é muito sutil. Seja o pecado no sentido espiritual, mas esse pecado acarreta na vida humana muitas outras realidades. E diz aqui, o malícia do orgulho, primeiro, usurpa os direitos de Deus. O que é isso? A pessoa orgulhosa, ela rouba a glória de Deus. A pessoa orgulhosa, ela não conhece Deus como princípio de todas as realidades. Ela se acha, ela se pensa. Por isso que Deus, Ele resiste ao coração soberbo. Porque o coração soberbo não dá espaço para Deus. E Deus não pode encontrar um repouso, Deus não pode fazer nada no coração soberbo. Então Ele traz isso, Ele acha que Ele é o autor das suas obras. Ele acha que Ele é capaz. Gente, quantas pessoas vivem no mundo desta forma? Não somente os ateus. Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Não quer saber de Deus. Quantas pessoas até falam, mas eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra para sair eu na minha casa. Gente, aí está a raiz de todo o orgulho. O que está na raiz do coração do herege, daqueles que não aceitam a doutrina da igreja, aquilo que a igreja ensina, é a soberba. Em tantas outras realidades acontece. Então a gente usurpa os direitos divinos, e por causa disso é um pecado grave. É o pecado mais grave de Deus. E ainda esse pecado é uma recusa à obediência a Deus. Eu não consigo obedecer porque eu sou orgulhoso. Eu não consigo me inclinar à obediência porque eu não tenho a humildade. Isso, caríssimos irmãos e irmãs, em todo lugar, na vida do trabalho, na vida familiar, na vida profissional. Como nós temos dificuldade, não é, de obedecer, de submeter, como nos falta esse coração humilde. Eu tenho dificuldade de aceitar a palavra de Deus, eu tenho dificuldade de aceitar a igreja, o que a igreja me ensina. O mundo não se rebela contra a igreja, o mundo não se rebela porque não quer obedecer. Quer viver nessa soberba, mas quantos católicos vivem esta realidade? Católico de missa. Eu tenho atendido umas confissões, o padre não fala pecado, né? Mas veja, a mãe tem primeiro filho, segundo, terceiro, quarto. Ela fala, Frei, até dentro da igreja estou sofrendo discriminação. Porque eu tive o terceiro filho, o quarto filho. Então no coração dos católicos também tem muita soberba, que não quer obedecer o que a igreja ensina, porque o veneno da serpente do mundo já tomou conta do coração. Porque o coração soberbo, ele é egoísta, ele só pensa nos seus projetos, nas suas coisas, e não tem um coração aberto, generoso, nem a própria vida, e começa a perseguir aqueles que querem viver a vontade de Deus.
Hoje, se eu quero ver na minha família uma família de Deus, eu sou discriminado, eu sou perseguido, até dentro da igreja. Porque não quero obedecer a Deus. É o pecado de Eva, é o pecado de Adão. Eu não preciso disso. Esse pecado sem arrependimento, caríssimos irmãos e irmãs, pode nos levar para o inferno. Este pecado ainda é grave porque atribui a si mesmo o que procede da graça de Deus. Gente, olha que perigo. Tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, não pertence a nós. Tudo vem de Deus. O orgulhoso, ele não percebe isso. Ele não reconhece as graças, os dons, os privilégios, seja na ordem da graça, seja na ordem espiritual. Ele acha que ele pode, ele consegue, ele é capaz. Sempre o que? É o eu, é o eu, é o eu. É como esse fariseu: Senhor, eu te louvo porque eu não sou assim, eu não sou como eles, eu. Irmãos e irmãs, esse pecado é muito triste. Esse pecado da soberba que gera isso, não reconhecer a Deus como autor em princípio de toda graça. Esse pecado também, como consequência do fim último, fazendo nossas obras para nós mesmos, eu e as minhas obras. O orgulhoso, ele diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor, eu sou capaz de realizar as minhas empresas. Quantas e quantas pessoas vivem assim, irmão e irmã? Quantas pessoas fazem do seu trabalho um Deus? O que está no fundo não é o dinheiro, não é o orgulho. Eu sou capaz, eu vou chegar àquele cargo, eu vou chegar àquela posição. A soberba espiritual está ali. A soberba espiritual é uma cegueira intelectual. É uma cegueira intelectual que eu não consigo perceber que eu preciso do Senhor. Gente, quantas pessoas vivem desta realidade? Quantas pessoas não entendem, por exemplo, o preceito dominical da própria missa do domingo, porque não reconhece que ele é totalmente dependente de Deus, não reconhece que o domingo é a primazia é de Deus. Aí justifica, não é? É isso, é aquilo, porque falta ali ainda essa profunda humildade. Ainda ele não deixou Deus entrar com profundidade na alma. A luz de Deus, do Espírito Santo não entrou. Então ele vive sem Deus. Não é o ateísmo teórico, é o ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas ele não me interessa. Eu não falo assim, mas as minhas obras falam por si. Gente, quantos católicos vivem essa realidade? Crê em Deus, mas não vive, está nem aí. Então isso é um grande engano, irmão e irmã. Há um santo que eu amo muito, São Gregório Magno, diz que a soberba é como um temor na alma, é um câncer. De fato, o pecado, gente, é pior que um câncer. Porque o pecado, o orgulho, é uma doença da alma, é uma das doenças espirituais da alma, esse pecado do orgulho. E ele gera quatro realidades, e está conforme o Evangelho, que nós vamos entrar no Evangelho aqui. A primeira é o quê? Tem essa soberba. Quanto põe em dúvida que são a única fonte de bem. Então o coração soberbo, ele acha, ele é a fonte de todo bem. Ele priva-se de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos ver Santa Teresa. Todas as obras boas que nós fazemos, realizamos porque por causa da graça. É Deus que fertiliza as nossas obras para tal cumpram fruto. Então não vem de nós, não depende de nós. Mas o orgulhoso, ele acha que ele é a fonte de todos os bens. Gente, isso é muito perigoso. Segundo modo de se dar, quando cuidam que as graças recebidas são para ele seus méritos, é o fariseu.
E Jesus começa assim a parábola. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam nas suas próprias justiças. Ou seja, o fariseu confiava nas suas obras. Ou seja, achava que era mérito deles, irmãos e irmãs. Isso é muito perigoso até a nível espiritual. E aqui é muito arriscado, eu tenho medo disso. A minha oração para Jesus é assim, sempre foi: Senhor, eu quero ser uma barquinha pequenininha, frágil, mas que eu chegue no meu destino. Eu não quero ser um Titanic grande. Não, porque eu preciso. Quantos naufragaram na fé por causa do orgulho espiritual, por causa da soberba, porque a soberba, como a pessoa começa a achar que ela é mérito dela o que ela faz. Eu canto bem, eu prego bem, eu rezo bem, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. No meu trabalho eu me sinto superior, porque eu sou eficiente, eu sou melhor que os outros, irmão e irmã. A vida do trabalho é como a vida angélica, não é? É um competindo com o outro. Eu preciso ser mais que o outro, eu preciso puxar o tapete do outro. Eu me sinto ameaçado pelo outro, porque eu acho que eu posso, eu consigo, e eu vou chegar onde eu quero. Por isso tanta inveja, tanta competição no mundo do trabalho, porque falta a humildade. Quem é humilde, quem vai levar? O próprio Deus. Mas o soberbo não consegue, ele acha que ele pode, ele é capaz. Irmãos e irmãs, estejamos atentos dentro do nosso coração. Isso é muito perigoso. Até na vida familiar, não é? Um homem é o bicho mais orgulhoso que a mulher. O homem é turrão, gente. O homem é soberbo. O homem tem dificuldade de pedir perdão para a esposa, para os filhos. O homem tem dificuldade de se inclinar para lavar louça. Falta humildade. O homem tem dificuldade de reconhecer as suas fraquezas. Aí ele coloca: mas eu tenho razão. Eu. Falta humildade. A soberba não reconhece os seus pecados. Não reconhece que está sendo onipotente, soberbo com a esposa, com os filhos. Gente, quando a gente vê isso? Soberba, orgulho. Por isso que às vezes Deus permite muitas humilhações para tentar tirar de nós esse orgulho, essa soberba, não é? Então, gente, cuidado, não é mérito nosso. Eu tenho medo de mérito. De Santa Teresinha, ela é mestra. Santa Teresinha diz: quando eu chegar no céu, Jesus, as minhas mãos vão estar vazias. Não é o meu mérito. Aqui não é mérito, não é ter mérito. Irmão e irmã, nós iremos nos salvar um dia somente pela graça, pela misericórdia do Senhor. Não é porque nós somos bons. E se nós somos bons em alguma coisa que nós fazemos, não somos nós, é a graça de Deus. Deus coloca em nós o fazer, o operar, como diz São Paulo. Deus coloca isso em nós. Mas orgulhoso, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Dentro da igreja católica tem um monte de os coach da vida, não é? Os coach, tem cheio de pregador coach. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Cuidado, é uma nova heresia com outra roupagem. E isso só é o que? Só é psicologia com espiritualidade. Mas eu posso tirar a graça de Deus e colocar o eu. Gente, a pior coisa é lidar com pessoa soberba, arrogante. No trabalho, na igreja, como é difícil, gente. Pode perceber, os orgulhosos sempre afastam as pessoas, porque ele se basta, ele se acha. Como esse fariseu, que confiava na sua própria justiça. Nós não podemos confiar em nada de bom que nós fizemos, irmãos e irmãs. E esse fariseu, ele era fiel, gente. O fariseu é fiel, é uma pessoa boa. Ele jejuava, ele pagava o dízimo, ele fazia grandes obras. Era um homem santo, entre aspas, mas confiava nas suas obras.
Se eu não sou como esses ladrões, essas prostitutas, mas na verdade ele está roubando a glória que é de Deus para ele. Os méritos. Sempre vai ser a misericórdia. E ainda de São Gregório, terceira maneira, quanto se chaquitam de um bem que não possuem, ou seja, eles começam a se vangloriar, a vanglória interior, aqueles bens, aquelas graças que Deus faz ou realiza ou alcança, ele toma para si. Eu fiz, eu realizei. Aqui está, irmão e irmã, a malícia do pecado da soberba. É como Lúcifer, não é? Era o mais belo dos anjos. Lúcifer, vem de luz, ele refletia a luz do próprio Deus. Ele começou a se auto-vangloriar a tal ponto que ele se achou mais que Deus. Olha como esse pecado é gravíssimo, irmãos e irmãs. E por último, São Gregório, como está no Evangelho. Finalmente, quanto para entrarem de si por prova, desprezam os demais, como se possuíssem o que esses desejam. A malícia do pecado, do orgulho, da soberba, na sua realidade moral, chega ao desprezo de Deus, sim, como já falei, mas chega ao desprezo dos meus irmãos. O que esse fariseu está fazendo? Ele está desprezando esse pecador. O soberbo sempre é assim, não é? Ele se sente mais alto que o outro. Ele despreza, ele julga, ele condena, ele se acaba a si mesmo. Irmão, irmã, sinceramente, nós trazemos em nós esse pecado, não é? Quanto nós julgamos, condenamos, desprezamos nosso irmão, nos julgamos melhores, mais favorecidos, eu me sinto superior. Eu desprezo os meus irmãos. A Deus já desprezei. A Deus já desprezei. E diz Santa Míria, no céu, no inferno, tem todas as virtudes. No inferno, todas as virtudes, menos uma: a humildade. E diz Santa Míria, no céu, tem todos os pecados, menos o orgulho, menos a soberba. Por isso Deus diz: Deus resiste a sua graça ao soberbo. O que é isso? Não é que Deus, ele quer derramar graça, mas o soberbo se basta a si mesmo. Ele não precisa de Deus. Ele coloca confiança nos seus méritos, nas suas obras, que na verdade são obras de Deus. Raramente eu encontro esse pecado na confissão. Frei, eu pequei porque eu roubei a glória de Deus, Frei. Eu me achei bem, Frei. Eu julguei o meu irmão. Esse pecado é muito grave. Quantas famílias, o mundo está como que está. Talvez a igreja, alguns filhos da igreja, por causa do orgulho. O orgulho é um pecado que está na igreja, no clero da igreja. Está na vida religiosa. Está nas famílias. Deus tem um sonho lindo, o sonho de Deus, uma família, uma aliança matrimonial, um esposo, uma esposa, filhos lindos, mas por causa do orgulho que entrou no coração, esse sonho desfez, esse sonho desmanchou, porque não quis obedecer a Deus, não quis servir a Deus, não quis submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Um sonho lindo perdeu-se por causa do orgulho. Marido e mulher, gente, as brigas de marido e mulher é briga de soberba e orgulho. Não quer reconhecer. Minhas razões, minha justificativa. Desculpa, no inferno está cheio de razões justificativas. Você vai preferir perder o teu matrimônio que ter a humildade de se rebaixar? Irmãos, nós somos orgulhosos, nós somos soberbos. Por causa disso, talvez tantas separações, tantas brigas dentro de casa, porque eu não quero me humilhar, eu não quero me inclinar
eu não quero obedecer. Qual vai ser o caminho para nós vencermos essa soberba? Esse orgulho, olhando para o Evangelho, o pecador, o cobrador de impostos. O homem tinha uma vida, uma fama. Lembra de Mateus aqui, não é? Zaqueu. E eles estão em oração para mostrar o pecado espiritual, não é? O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, que sou pecador. O caminho para nós vencermos a soberba, o orgulho, entenda isso, esse pecado é até a nossa morte, tá bom? Todo dia nós precisamos pegar o machado, estou usando uma linguagem espiritual aqui. Temos que pegar o machado da humildade, todo dia, chegar no nosso orgulho, na nossa soberba, dar uma machatada todo dia. Para quem sabe um dia essa árvore, essa soberba do orgulho caia. Então essa humildade, em primeiro lugar, Jesus escolheu. Jesus escolheu o caminho da humildade. Sendo Deus, se fez homem, se vendo homem, se fez escravo e morreu numa cruz. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmão e irmã. Jesus aceitou o suplício da cruz, porque Ele escolheu para nós a humildade, porque Ele sabia que para vencer o veneno da serpente do orgulho, era necessária a humildade. Se Jesus escolheu a humildade, irmão e irmã, quem somos nós para querer ser alguma coisa? Nós precisamos olhar para Cristo. Ele para nós é o modelo de humildade. O modelo por excelência. Olha para Cristo, que nós iremos aprender um pouquinho a ser humilde. Olha para o Santíssimo Sacramento. Olha para a pobreza da Eucaristia. Ele esconde a sua glória, o seu poder no Santíssimo Sacramento. Então Jesus nos ensina esse caminho da humildade. Mas também a serva mais humilde. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua. É bonito que Deus não... São Bernardo que fala isso. Deus poderia falar... Deus se agradou pela humildade da Nossa Senhora. Deus não, em primeiro lugar, não foi a pureza da Virgem Maria. A humildade. Como de Santa Teresa, no jogo de xadrez, a rainha, no jogo de quem joga xadrez sabe o que significa isso, não é? Xadrez é um jogo inteligentíssimo. A rainha, ela atrai o rei para si. A rainha, a virtude da humildade se chama rainha. A rainha atrai Deus. A Virgem Maria, pela sua humildade, pela sua pequenez, Deus se alegrou com a sua pequenez. Deus vem até nós. E Maria passou a vida inteira servindo na humildade, no silêncio, no escondimento. Então, homens, você pode olhar para Jesus. Mulheres, vocês podem olhar para Nossa Senhora, a serva mais humilde, que se fez mãe de Deus, Theotokos, se fez escrava, se fez pequena, e passou a vida inteira nessa humildade, até o martírio da sua alma aos pés da cruz, na humildade, até Pentecostes, e passou a vida no escondimento, Maria, por causa da sua profunda humildade, porque o coração da pessoa humilde, ela é modesta. Gente, Maria, olha que linda essas orquídeas, não é? Maria é mais modesta do que essa orquídea. Por isso ela é o escondimento. Uma alma humilde sempre é modesta. Ah, mas o orgulhoso é como o pavão. Já viu o pavão? Pavão é símbolo do orgulho, não é? Abre as asas. Gente, olhar para Maria, olhar para Jesus, nós iremos descobrir o caminho da humildade. E a humildade, em primeiro lugar, é o que? Eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu sou pecador. Afasta de mim se eu sou pecador. Não é? Olha aqui, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E humildade vem de humus, né? O que é humus? Terra. Terra. O coração humilde.
Ele reconhece a sua miséria. Ele reconhece que ele é pecador. E reconhecer que é pecador é o que, irmão e irmã, é reconhecer que ele depende totalmente de Deus. O coração humilde é assim. Por isso que esse pecador não se atreve a levantar a cabeça, porque ele sabe da sua fraqueza, da sua miséria, mas ao mesmo tempo o coração humilde reconhece quem é Deus. Reconhece o Criador, reconhece o Senhor. Ele sabe que Deus é fonte de todo bem, então ele não se vangloria. E o humilde também sabe reconhecer as suas qualidades. E aqui não é falsa a humildade do demônio. Já viu aquelas pessoas falsas, né? Canta bem e fala, eu não sei cantar, eu não sei fazer aquilo. O falso humilde, o falso piedoso, sabe? Aquele santo de pau oco, cabeça portinha. Essa é a falsa humildade do demônio. Ele quer ser elogiado, ele quer ser visto. Aí ele começa a autopajulação, autopiedade, não é? Não essa é a falsa humildade do demônio. Mas a verdadeira humildade, eu reconheço os meus dons, as minhas capacidades. Eu reconheço que Deus é o princípio e o fim de todas as graças na minha vida. Esse é o verdadeiro humilde. E eu termino com Santa Teresa de Jesus. Santa Mira também fala, mas Santa Teresa, ela, uma grande santa, ela viu, em certo momento, até o seu lugar no inferno, por causa dos seus pecados. Santa Teresa de Jesus. E Deus deu a graça até ela ver uma alma em pecado mortal, em uma alma em estado da graça. Dessa experiência, Teresa tira 2 ensinamentos. Em primeiro lugar, o imenso temor de ofendê-lo, que levava vendo tamanhos danos, e suplicava-lhe sempre que não deixasse cair. O coração humilde tem também como consequência o grande temor, porque a humildade, irmãos e irmãs, ela junta para si todas as virtudes. A humildade é o fundamento da vida espiritual, porque a Virgem Maria nunca pecou, porque era mais humilde. Porque na raiz do nosso pecado está a soberba. Então quando nós pecamos, irmão e irmã, é Deus falando, está vendo, você foi orgulhoso, você foi soberbo. Agora você vai ter que aprender com o seu pecado. Então a pessoa humilde, ela tem um temor de ofender a Deus, de não pecar. E a segunda ensinamento de Santa Teresa, que é muito bonito. E segundo lugar, um espelho para a humildade. Nós precisamos do espelho da humildade. Eu já falei Jesus e Nossa Senhora. Mas diz Santa Teresa, no qual via que as eventuais coisas boas que façamos não procedem de nós mesmos. A pessoa humilde, tudo que ela faz, ela realiza, ela reconhece. Não é obra minha, não sou autor de nenhuma obra. Tudo, e continua, mas da fonte onde está plantada a árvore de nossa alma, bem como o sol que se dá o calor às nossas obras. A pessoa humilde, ela reconhece que tudo procede de Deus. E aqui não há lugar para o orgulho, porque o verdadeiro humilde, Santa Teresa, não importa se as pessoas o louvam, enaltecem, glorificam, ele continua sendo a mesma pessoa. A pessoa humilde não importa se passa por humilhação, por desprezo, ela continua sendo a mesma pessoa. Como nós estamos longe, não é, gente? A gente não aguenta uma humilhaçãozinha, um desprezo, uma coisinha, a gente já se sente dói. Não é porque feriu o nosso amor próprio. O amor próprio é o orgulho ferido, é a soberba ferida. E Jesus e Nossa Senhora passou por tantos caminhos de humildade. Então qual vai ser a nossa escada para o céu? Termina assim o Evangelho. E é bonito que quem saiu justificado foi o pecador. Ele saiu salvo, ele saiu perdoado, porque reconheceu a sua miséria, o seu pecado, a humildade. Pois quem se eleva será humilhado,
e quem se humilha será elevado. A escada para o céu, irmão e irmã, só é uma escada. A escada da humildade. Vai querer se vangloriar? Vai ser humilhado. Então a escada do céu é invertida. Quanto mais humilde eu sou, quanto mais pequeno eu sou, quanto mais pobre eu sou, mais eu vou ser levado para Deus. Gente, essa é a grande graça. Então procuramos esse caminho como Santa Teresinha. Procuramos o último lugar, gente. Fuxamos de títulos, honras. Eu estava no Amazonas, estava tão feliz, gente, vou voltar ano que vem para lá. Minha vontade é ser missionário lá, no fim do mundo, não é? Aí lá você é livre, porque você não tem nada, muita coisa, não é? Gente, a melhor coisa é isso na nossa vida. A gente não pode se perder em tantas vaidades, não é? Em tantos títulos, cargos, honras, não. Buscamos esse caminho da humildade. Seja humilde, porque quem vai te levar é Deus. E Deus é como está na primeira leitura, gente. Olha que bonito, a oração do humilde é muito profunda. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Olha a oração do humilde, vai atravessar as alturas do céu. Então aprendamos isso, irmão e irmã, peçamos a Deus a graça dessa humildade. E eu leio aqui para me terminar. Santa Miriam, desculpa gente, eu sou carmelita, eu amo os Santos Carmelo, e como carmelita eu sinto a obrigação de falar deles. Outro dia suplicou ao Divino Mestre que reforçasse a verdade, fazendo-nos reconhecer o orgulho e a humildade. Aqui eu termino a homilia. Aqui é Santa Miriam, em experiência espiritual com Jesus. Vi que o orgulho é a fonte de todos os pecados. Todos os pecados. E que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. O orgulho arruinou o anjo mais belo. Ele caiu por causa do orgulho. Se tivesse humilhado, se tivesse referido tudo aquilo que era de Deus, ter-se-ia tornado ainda mais belo. Mas o orgulho fez dele um demônio. O orgulho pode fazer de mim e de você um demônio. Se depois de ter pecado, Adão e Eva se tivessem humilhado, Deus ter-lhe-ias perdoado. Até mesmo Judas Iscariotes, se tivesse humilhado, teria pedido o seu perdão. O orgulho perde a todos nós. A vontade do homem revolta-se contra Deus por causa do orgulho. A alma humilde torna-se luz, vive na verdade, chega até Deus e Deus se rebaixa até ela. Já falei da Virgem Maria para vocês. A humildade marca-nos o caminho para adquirirmos as outras virtudes. Eu disse muitas vezes a Jesus que não sabia repetir o que ele me disse. Vi que tinha orgulho em tudo. Então pedi a Jesus que me desse a humildade e tomei a resolução de praticar esta virtude em todas as coisas. Oh, quanto desejo a humildade, o desprezo das criaturas. Deus está pronto para perdoar um pecador que se humilha. Deus está pronto para perdoar um pecador que se humilha. Olha com mais amor a alma que se volta para Ele com humildade, que a alma fiel que se compraz nas suas virtudes. Esta arrisca-se perder-se com seu orgulho, ao passo que o pecador obtém a misericórdia ao humilhar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.